falava mais cedo com o Dr. Rogério Greco, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, sobre segurança pública. Tem notícia relacionada. Uma operação internacional contra o tráfico de drogas apreendeu mais de 7 toneladas de cocaína em 2 embarcações pesqueiras de bandeira brasileira interceptadas pela Marinha Portuguesa na semana passada, nos dias 17 e 20 de novembro, em águas internacionais perto da ilha de Madeira. A ação aconteceu através do compartilhamento de informações entre a PF brasileira e órgãos dos Estados Unidos e da Europa. Órgãos internacionais localizaram os barcos saindo de Santa Catarina com a droga escondida. 10 tripulantes brasileiros foram presos. A gente já falou a respeito de Venezuela, tem aqui informação que eu vejo que está repetida a respeito. Eu também, perdão aí ao pessoal da redação, adiantei muita coisa para o segmento de cima. Mas ainda falando sobre Estados Unidos e Ucrânia, a gente tem o seguinte: Estados Unidos e Ucrânia afirmaram no domingo ter elaborado um plano de paz mais adequado ao país europeu. Vamos lembrar então que eram divulgados planos de paz de 28 pontos para Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. A situação era uma na qual Zelensky não parecia contente com o que era proposto, e a cessão territorial parecia ser uma inevitabilidade caso aqueles planos fossem seguidos. Marco Rubio conversou então com Zelensky recentemente, e agora, depois de um primeiro dia de negociações em Genebra, parece que há progresso, pelo menos é o que dizem as partes, mas não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo de um novo plano. As conversas continuaram hoje e buscam substituir a proposta inicial de Washington, que era criticada por Kiev e por aliados europeus. Isso aí no final de semana foi burburinho nas redes sociais para quem estava acompanhando Macron, Zelensky e os chefes de Estado europeus. Ainda importante, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site Just the News que pretende designar a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista estrangeira, uma FTO. É o mesmo tipo de designação que a gente noticiou mais cedo no programa quanto ao cartel. Perdão, tá difícil. É que eu não sei se eu vou pro cartel de Los Soles ou pro cartel dos Sóis. O cartel dos Sóis, o cartel estatal da Venezuela, que a gente cobriu mais cedo. A Irmandade Muçulmana é um movimento islâmico fundado em 1928 no Egito, que defende que o Islã deve orientar também a política global. A França estava tomando ações no mesmo sentido, e vale a pena para quem gosta de estudar a história do Oriente Médio que o governo do Gamal Abdel Nasser também teve um atrito aí com a Irmandade Muçulmana. Para quem lembra da década de 50, da revolta árabe, questão do governo do Nasser, da Síria, do Hafez al-Assad, tem todo um contexto aí que também passa por aí. Passando agora pelo leste da Ásia, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, se reuniu com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Como os dois se chamam Lee, aí eu pedi para a redação para a gente fazer uma alteração, tá? A gente vai chamar de Myung, que seria o primeiro nome, o da Coreia do Sul. Peço todo respeito aí às autoridades da Coreia do Sul se alguma está assistindo, mas é porque chamar os dois de Lee ia confundir o público. Isso aconteceu durante a cúpula do G20, realizada no final de semana na África do Sul. Segundo o gabinete da presidência da Coreia do Sul, Myung afirmou a Lee, o da Coreia do Sul afirmou para a China, que espera se encontrar em breve com o líder chinês Xi Jinping em Pequim. O premier chinês disse que transmitiria o convite. Na reunião com Sanae Takaichi, então Lee Jae-myung, o da Coreia do Sul, o outro Lee, destacou a importância da cooperação entre Seul e Tóquio diante do cenário global instável. Aconteceu agora de última hora, mas eu não posso deixar de também registrar, pessoal, para isso aí tá constando aqui no Giro de Notícias. Isso acontece também enquanto houve hoje um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping. Trump falou do telefonema como um sucesso e disse que aceitou um convite de Xi para ir a Pequim em abril e que numa data posterior a abril, em 2026, Xi Jinping deve visitar os Estados Unidos. Houve um convite, então, recíproco. Tá difícil, pessoal. Recíproco. Agora, tem coisa a ser acrescentada aí. Isso foi o lado do pronunciamento americano sobre o telefonema. Do lado chinês, teve um pronunciamento que nem mesmo na reunião presencial entre Xi e Trump foi feito. A agência estatal de notícias da China, a Xinhua, noticiou que Xi Jinping teria dito a Trump que Taiwan, como uma parte indivisível da China, era uma parte fundamental da ordem global pós-Segunda Guerra Mundial e voltou a abordar Taiwan. Se a gente falava de cúpula do G20, encontro entre PME, leste da Ásia, vale a pena dizer que essa fala sobre Taiwan acontece em contexto tenso. Trump voltou do leste da Ásia, onde teve um encontro de sucesso com Sanae Takaichi, a premier japonesa. Mas a crise entre o Japão e a China está escalando. Não deu para falar disso hoje, mas importantíssimo para você ter em mente, sinto até a responsabilidade de acrescentar aqui no giro antes da gente encerrar. Pessoal, vocês vão lembrar que o cônsul chinês em Osaka chegou a fazer um tweet no qual falava até de cortar a cabeça da premier Sanae Takaichi quando ela falou de se envolver em um eventual conflito em Taiwan. A tensão não diminuiu,
navios de cruzeiro, por exemplo, da China, estão cancelando viagem para o Japão. Houve um navio de cruzeiro que chegou no meio desse imbróglio todo no Japão e os chineses a bordo se recusaram a descer no Japão. Depois, a Guarda Costeira da China, segundo uma apuração do Financial Times, está rodeando as chamadas Ilhas Senkaku. Elas são chamadas de Senkaku pelo Japão e de Diaoyu pela China, mas são ilhas japonesas que ficam a cerca de 100 quilômetros da costa de Taiwan e que seriam a justificativa para o Japão eventualmente entender um ataque a Taiwan como uma ameaça à sua segurança e para eventualmente se envolver num conflito. Então a coisa ali está escalando e a conversa entre Trump e Xi aconteceu nesse contexto. O pronunciamento de Taiwan no readout, no pronunciamento estatal da mídia estatal chinesa Xinhua a respeito do assunto, é mais uma peça no quebra-cabeça de uma tensão crescente entre Japão e China, aonde não se sabe onde a coisa vai parar e ninguém parece estar dando para trás. Afinal de contas, o orgulho fala mais alto nessa hora e ninguém quer dar aquela amostra de fraqueza, ainda mais quando tem conversa de guerra na mesa.